Olá pessoal, meu nome é Vivian Spode Coutinho, eu sou farmacêutica bioquímica e sou colaboradora do laboratório do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Rio Grande do Sul, que está localizado no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre a coleta do teste do pezinho. As doenças triadas na rede pública pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal são o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, as hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então, o período ideal para a coleta do teste do pezinho é do 3º ao 5º dia de vida do recém-nascido, devido às especificidades das doenças triadas, independente da idade gestacional e do peso ao nascer no momento da coleta. O teste do pezinho é realizado em uma amostra de sangue capilar da região calcânea do recém-nascido em papel filtro. É importante que o bebê esteja em dieta proteica há pelo menos 48 horas e coletas precoces ou tardias podem levar a resultados falsos positivos ou falsos negativos. Bem, pessoal, esse é um material, então, que deve ser organizado para a coleta do teste do pezinho. As lancetas, o cartão, estante para secagem do material coletado, caneta azul ou preta, algodão ou gaze, luva de procedimento e bolsa térmica se necessário, tá, pessoal? Importante salientar que a lanceta utilizada para a coleta do teste do pezinho é uma lanceta padrão que é enviada pelo serviço de referência, tá? Então, vocês devem ter disponíveis aí no setor de vocês inúmeros tipos de lancetas e agulhas, até mesmo de punção, para teste rápido ou hemoglicoteste, mas essas lancetas não devem ser utilizadas, tá? A lanceta enviada pelo serviço, ela tem um tamanho e calibre adequado para a coleta de punção capilar do calcâneo do recém-nascido. Então, sempre antes de manusear, né, o cartão, lavar e enxugar muito bem as mãos. Não usar creme ou substâncias gordurosas, né? Sempre usar luva para fazer o procedimento de punção. O preenchimento do cartão ele deve ser realizado de forma muito criteriosa. Todas as informações solicitadas no cartão são de extrema importância e elas devem ser preenchidas todas sem abreviaturas, sem rasuras e de forma legível, tá? Então, por exemplo, o nome da mãe e da criança são dados fundamentais para que a gente possa encontrar esse bebê no nosso sistema. A identificação do posto também, sem abreviaturas, é fundamental para que a gente possa entrar em contato com a unidade a respeito desse bebê ou a respeito da coleta realizada, tá? Telefones, endereços da família, todos os dados são de extrema importância, caso nós tenhamos que ir atrás desse bebê, né, através da busca ativa, para a realização de uma nova coleta ou, então, agendamento de uma consulta, caso esse bebê apresente algum exame alterado, tá? O peso da criança, tá? É uma informação fundamental, porque nós utilizamos o peso os valores de referência da 17-hidroxiprogesterona, que é o analito que nós utilizamos para diagnosticar a hiperplasia adrenal congênita, os valores de referência estão diretamente relacionados ao peso do bebê. Então, em inúmeras situações, se nós não temos a informação do peso do bebê, nós não sabemos se esse bebê é um suspeito de ter a doença ou não, tá? A data da coleta e a data do nascimento, é muito importante que essas datas sejam conferidas, né? Porque datas erradas podem nos levar a recoletas desnecessárias ou atraso em diagnósticos, tá? E aí nós temos algumas outras informações
clínicas, né? Informação de transfusão, uso de corticoide pela mãe na última quinzena de gestação, ilho meconial, prematuridade, sexo, raça, gemelaridade, alimentação. Essas informações são fundamentais, muitas vezes elas são utilizadas para condutas clínicas, né? Para ajudar no diagnóstico, ou até mesmo para gerarem novas coletas para a confirmação de alguns resultados, no caso da transfusão e do uso do corticoide pela mãe na última quinzena de gestação. Aqui o verso do cartão, então, deve ter a assinatura do responsável pelo bebê. Então, vamos para a técnica da coleta propriamente dita, né? Sempre orientar os pais ou responsáveis a respeito do procedimento ao qual o bebê vai ser submetido, qual a finalidade do exame e sempre orientar, então, que a família retire esse resultado na unidade de referência, tá? Então, se esse bebê coleta o material na maternidade, a família deve ser orientada que o resultado seja retirado na unidade de saúde e no prazo de 7 a 10 dias de vida do bebê, tá? Então, orientar os pais ou responsáveis a ficarem em pé na posição de arroto, né, segurando o bebê na posição de arroto. Sempre avaliar o aquecimento e permeabilidade do pezinho. Caso necessário, pode-se fazer o uso de uma compressa morna, uma temperatura máxima de até 44 graus para evitar queimaduras, por 5 minutos é o ideal. Utilizar gaze ou algodão seco na região a ser puncionada. Em caso de usar álcool ou água, sempre aguardar a secagem completa da região, tá? Porque qualquer resquício de água ou de álcool pode causar hemólise da amostra e isso acaba levando a uma recoleta, tá? Então é importante salientar a região correta da coleta, que é na região lateral do calcânio. Tá? Então, utilizando a lanceta padrão enviada pelo laboratório, então se faz uma pressão na lateral do calcânio, aqui uma leve pressão, né, para que a agulha seja disparada, então, e faça a perfuração do calcanhar, tá? Então, aguardar a formação de uma grande gota de sangue, limpar com algodão ou gaze, e então fazer a ordenha para que venha mais uma gota grande, tá? Importante, pessoal, que o papel filtro ele tem que encostar na gota de sangue e não no pezinho do bebê, tá? Encostando o papel filtro no pé do bebê, pode ocorrer a sobreposição de gotas, e isso é um dos interferentes que leva a uma recoleta, tá? Então, deixar que o papel absorva a gota, e aí então você vai passando de uma circunferência para outra, sem sobrepor gotas, tá? Após então preencher as cinco circunferências, pressionar a região da punção com gás ou com algodão. Não é orientado usar curativos de nenhum tipo para não causar alergias ou feridas no pezinho do bebê, tá? Então, essa é uma figura de uma amostra adequada, em que houve uma coleta perfeita, tanto pela frente do cartão como no verso, tá? Então, é importante salientar que essa gota de sangue ela tem que atravessar o cartão. Você deve enxergar essa gota de sangue no verso do cartão, tá? Então, esse é um belo exemplo de uma coleta adequada. A secagem do cartão. O cartão ele deve secar preferencialmente na posição horizontal, tá? Então, se você não tem uma estantezinha de papel como essa, você pode improvisar com uma garrafa PET e, de preferência, deixar a amostra secar na temperatura ambiente. Ela seca sempre em torno de 3 a 6 horas, dependendo muito da região, do estado, né?
E nunca se deve utilizar nenhum artifício para acelerar a secagem, tá? Secador de cabelo, ventilador, ar-condicionado, colocar atrás da geladeira, estufa, enfim, nada disso. A amostra ela deve secar de forma natural, tá? Sempre longe de calor excessivo e umidade excessiva, porque tudo isso pode levar a interferentes que pode nos levar a recoletas. A coleta padronizada para triagem neonatal é a partir da punção do calcanhar do bebê com lanceta enviada pelo serviço de referência. Tá? Coleta de sangue venosa ela é desaconselhada, uma vez que pode levar a problemas técnicos, tais como amostras supersaturadas. Mas em unidades de UTIs neonatal, nós sabemos que muitas vezes a única possibilidade de coleta é a venosa. Então, caso haja necessidade extrema de uma coleta venosa, nunca utilizar anticoagulantes de nenhum tipo, nem EDTA, citrato, heparina, porque eles causam interferentes nos exames. Tá? E as amostras devem ser coletadas e enviadas o mais breve possível para o laboratório. Então, quais são os problemas técnicos, né, que nos levam a recoletas? Material insuficiente. O material insuficiente ele é o problema técnico que mais gera recoletas no laboratório. Material hemolizado, material diluído com água ou álcool, sobreposição de gotas de sangue, secagem do material forçado, umidade, podendo surgir fungos, e ressecamento da amostra por calor excessivo. Então, aqui nós temos exemplos de um material insuficiente. Tá? Então, até pela frente do cartão, a gente não pode dizer que essa é uma amostra insuficiente, mas quando a gente vira o cartão, então a gente vê que essa amostra não atravessou o papel filtro, né? Não foi observada a qualidade da coleta na hora da coleta e foi enviado para o laboratório, então, esse cartão com material insuficiente. Tá? Aqui nós temos exemplos, então, de sobreposição de gotas, que também é visível depois que a amostra seca e que a gente recebe a amostra, a gente percebe que houve uma sobreposição de gotas. Isso nos gera uma recoleta. E isso é um exemplo de uma amostra hemolizada, no qual ela deve ter sido embalada molhada num papel de alumínio. Tá? E aí acaba levando a hemólise. Ou o pezinho do bebê poderia estar molhado com álcool ou com água. Tá? Bem, então quais são as situações que nos levam a reconvocar pacientes para a coleta de uma segunda amostra? Problemas técnicos. Dentre os problemas técnicos, o principal motivo que leva a reconvocações é o material insuficiente. Tá? A transfusão sanguínea, ela deve ser realizada uma recoleta após 90 dias da data do nascimento ou da data da transfusão para a confirmação do resultado das hemoglobinas. Tá? O uso de corticoide pela mãe na última quinzena de gestação também é um outro fator que nos leva à recoleta, do 15º dia ao 29º dia de vida para confirmação dos resultados de 17-hidroxiprogesterona. Confirmação de resultados alterados. Todos os resultados alterados geram uma reconvocação para a confirmação desses resultados. Tá? Então, assim, pessoal, com exceção da recoleta por transfusão e uso de corticoide, que tem tempo pré-estabelecido para fazer a recoleta, todas as outras recoletas, elas têm caráter de urgência, tá? Porque nós precisamos ter esses resultados, tanto de confirmação de resultado, né, aproximadamente até o 10º dia de vida, né, para que a gente tenha tempo, caso um bebê apresente alguma alteração em algum dos exames, que ele vá
fazer consulta no ambulatório e exames complementares para iniciar o tratamento antes do surgimento dos sintomas, tá? Então, para algumas doenças é importantíssimo a agilidade em todo esse processo de recoleta, né? Principalmente para a hiperplasia adrenal congênita, tá? Que é uma das doenças que pode levar a óbito, né? No caso do hipotireoidismo congênito, o tratamento deve iniciar antes do 15º dia de vida para evitar sequelas. Então, nós temos um prazo muito curto para poder reconvocar esses pacientes, repetir os exames e, caso haja alguma necessidade de confirmação e consulta, que isso tudo aconteça, então, antes do 15º dia de vida, tá? Então, quando vocês enviarem um cartão que seja uma recoleta, sempre sinalizar, né, que é uma recoleta, porque esse cartão vai chegar no laboratório e ele vai receber um tratamento diferenciado em relação à urgência da liberação desses resultados, da realização e liberação desses resultados. Tá? Pessoal, a gente utilizou para essa aula o Manual de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Essa é uma leitura muito interessante para quem quiser se aprofundar, tanto no Programa Nacional de Triagem Neonatal, como nas doenças e o teste do pezinho propriamente dito. Aqui, então, estão os nossos contatos, né, o da doutora Simone e o meu. A doutora Simone é a coordenadora do serviço e estamos à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Obrigado pela atenção e um abraço a todos.